Non abbiate paura! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo deste módulo a respeito da teologia do corpo, que visa trazer uma resposta a todas essas questões que foram apresentadas nos últimos módulos a respeito do feminismo, essa distorção da dignidade da mulher. Então, hoje nós vamos falar a respeito do mistério, um mistério a ser revelado, um mistério profundo que existe na mulher, no corpo da mulher, na essência da mulher. Mas antes de falarmos deste mistério, vamos falar de um mistério ainda maior, que é o mistério do próprio Deus. Para isso é importante entender o que é mistério. Veja, um mistério ele pode ser definido, definido como algo que é parcialmente escondido por causa da sua grande profundidade, ou seja, é algo que nós não conseguimos conhecer ao todo. Porém, isso não significa que nós não conheceremos pelo menos alguns aspectos desse mistério, e conhecendo aspectos deste mistério, nós podemos ser de fato preenchidos. Por causa da sua grandeza, não é fácil ser revelado o mistério, mas merece e deve ser buscado. Assim é Deus, que é um mistério, que não dá para se conhecer totalmente, mas ele se revela a nós, e então nós podemos conhecer aspectos deste Deus, e isso vai preenchendo nosso coração. Da mesma forma é a mulher, nós vamos ver um pouco sobre isso, desse aspecto do mistério da mulher, que revela um pouco de Deus. Então, primeiramente, olhando para a mulher, para o corpo da mulher, veja, o órgão genital, o órgão sexual da mulher, ele é interno, não é isso? Ele é interno, ele está interno à mulher. E uma autora, a doutora Alice von Hildebrand, vai dizer o seguinte, vai aparecer para vocês. Primeiramente, seus órgãos sexuais estão escondidos da vista. Eles estão dentro do seu corpo, falando para a mulher. O que é escondido normalmente se refere a algo profundo e misterioso. Nós escondemos o que é pessoal e o que é íntimo. Nós escondemos o que é pessoal e o que é íntimo. Então a mulher é um grande mistério. Veja, olha que interessante isso. Na Sagrada Escritura, quando o povo de Deus, o povo de Israel foi liberto do Egito, eles andaram pelo deserto, Deus foi se revelando a eles aos poucos, e no momento em que Deus se revela para que eles construíssem o templo ali, o lugar a tenda da adoração, o lugar onde Deus estaria, aonde seria colocado a Arca da Aliança, onde estaria ali as tábuas da lei que foi recebida por Moisés, onde estaria ali o alimento que Deus deu para aquele povo no deserto, o maná, onde estaria a vara de Arão que foi tocada na água para abrir o mar, ou seja, tudo aquilo que representava a presença de Deus, que era de fato a força de Deus, foi colocado dentro daquela arca e foi colocado em um lugar especial dentro do acampamento. Dentro daquele templo ali de tendas, foi colocado num lugar chamado Santo dos Santos, onde havia um véu, onde havia um pano lindo envolvendo aquela arca, e somente o sumo sacerdote poderia adentrar aquele lugar para oferecer sacrifícios a Deus, esse lugar chamado Santo dos Santos. E olha, quando nós olhamos isso, não significa que Deus queria se esconder do povo. Quando Deus se coloca como esse grande mistério, não significa que Deus quer se esconder do povo, não. Na verdade, significa que Deus quer revelar, de fato, coisas grandiosas a respeito dele. Como, por exemplo, revelar que ele é santo. Revelar a sacralidade da presença de Deus, revelar a santidade de Deus. Similarmente, a mulher, quando ela cobre o seu corpo, quando ela não expõe o seu corpo para os homens, ela está, de certa forma, revelando a sua dignidade. Então, quando ela
cobre o corpo não é que ela queira esconder, que aquilo seja sujo, que o corpo seja ruim, que a sexualidade seja ruim, não é isso. Mas significa que, na verdade, ela está querendo, de fato, revelar a dignidade dela, escondendo ali, colocando uma veste, assim como tinha aquela veste no Santos dos Santos. Na Bíblia também, num livro chamado Cântico dos Cânticos, né, os evangélicos conhecem como livro de Cantares, Deus se revela como presença ali, como se fosse no Santo dos Santos, e ele mostra nesse livro do Cântico dos Cânticos que o corpo da mulher também é este Santo dos Santos. Existe esse mistério que tem que ser revelado, a dignidade, a pureza. Olha o que vai dizer lá no Cântico dos Cânticos, a respeito justamente do corpo da mulher, lá no capítulo 4. Tu me fazes, aqui é o amado, o amante, aquele que representa ali o homem, dizendo as palavras à mulher que é a amada. Tu me fazes delirar, minha irmã, minha esposa. Tu me fazes delirar com um só dos teus olhares, com um só colar do teu pescoço. Como são deliciosas as tuas carícias, minha irmã, minha esposa. Mais deliciosos que o vinho são os teus amores. És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa. Uma nascente fechada, uma fonte selada. Olha isso, vou repetir. És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa. Uma nascente fechada, uma fonte selada. Mostrando esse aspecto, esse mistério do corpo da mulher. Então, minha irmã, você que está escutando esse vídeo, meu irmão também, você que está, irmão, homem que está assistindo esse vídeo, o corpo da mulher, o teu corpo, mulher, é uma fonte selada, é um jardim fechado, que só pode ser aberto para aquele que de fato merece abrir este jardim, que merece ter as chaves desse jardim. Veja, numa história, uma noite de núpcias, né? Uma mulher falou para o seu noivo ali na noite de núpcias: olha, agora eu posso entregar as chaves do jardim da minha vida para você, porque Deus permitiu que eu possa entregar a você. Ou seja, as chaves do jardim secreto do corpo da mulher só podem ser entregues ali no matrimônio. Porque ali no matrimônio, se há a permissão de Deus, se há de fato a permissão de Deus para que o homem receba as chaves desse jardim. O noivo, então, ele precisa sempre lembrar, o homem precisa sempre lembrar que ele precisa da permissão de Deus para adentrar a esse jardim que é o corpo da mulher. Mostrando esse aspecto de que, veja, não é que o corpo da mulher, o corpo do homem, o corpo da mulher, que a sexualidade seja suja, seja ruim, não, muito pelo contrário. É tão sagrado a nossa sexualidade, é tão lindo, é tão bom aos olhos de Deus que precisa ser tratado com esta reverência, com esta sacralidade digna que é a nossa sexualidade. Na primeira carta de Bento XVI, né, se tornando Papa, ele vai dizer o seguinte, olha aí comigo. Ele vai dizer que o Cântico dos Cânticos, este livro, no trecho na qual eu li para vocês, ele é a expressão da essência da fé bíblica. Na verdade, existe uma unificação do homem com Deus, mas esta unificação não é confundir-se, um afundar no oceano anônimo do divino, não. É uma unidade que cria amor na qual ambos, Deus e o homem, permanecem eles mesmos, mas tornando-se plenamente uma coisa só. Olha que maravilhoso é isso, que esse livro do Cântico dos Cânticos, que muitos até julgam que, poxa, por que esse livro está na Bíblia? Porque fala justamente dessas palavras do amor do homem para com a mulher, demonstrando justamente essa analogia esponsal, ou seja, o Papa João Paulo II fala isso, que o amor entre o homem e a mulher
na Terra é o amor que mais se aproxima do amor de Deus para com a humanidade. Não significa que seja perfeito essa representação, mas é a que mais chega perto para revelar o amor de Deus por nós. E esse é um mistério, né, meus irmãos? É um mistério, tanto o mistério de Deus como o mistério da mulher, é um mistério que vale a pena ir ao encontro, que vale a pena perseguir. Há uma história, essa história está inclusive num dos livros da Teologia do Corpo, né, do Jason Everett, que havia um monge, que as pessoas conheciam ele como o monge que tinha a facilidade e o poder para revelar Deus. Olha isso, tinha o poder para revelar Deus. E certo homem ele não conhecia Deus, não entendia porque Deus não se revelava a ele, e ele então foi atrás desse monge. E o monge chegou perto dele, levou ele perto de um lago, pediu para que o homem olhasse para aquele lago. O homem olhou para o lago. Quando ele olha para o lago, o monge coloca a mão na cabeça e mergulha ali, sufocando o homem na cabeça do lago. O homem começou a ficar conturbado, achando que ia morrer, ansiando por ar para respirar, e de repente quase morrendo ali. O monge retira a cabeça dele da água e serenamente o monge fala: veja, quando você desejar conhecer a Deus, assim como você deseja respirar, como você deseja esse ar, você verá a Deus. Então é necessário, meu irmão, minha irmã, homem, mulher que está assistindo aí, Deus é muito simples. Não é que Deus seja muito difícil de ser encontrado, não, ele é simples, mas basta que o nosso coração deseje de forma sincera encontrar a Ele para que Ele transforme as realidades da nossa vida. Veja, da mesma forma, deve ser o homem para com a mulher. O homem deve ser aquele que busca a mulher. O homem que deve ser aquele que busca, porque está na essência do homem buscar a mulher, está na essência da mulher também, porque elas merecem ser buscadas. O homem precisa buscar a mulher, e a mulher merece ser buscada por causa deste mistério que está no corpo, na essência da pessoa feminina. Veja, na Bíblia há uma história também de Jacó, talvez você conheça, né? Jacó, um dos grandes patriarcas da igreja, patriarca de Israel, né, do povo de Israel, ele conhece uma mulher e ele se apaixona por uma mulher. Essa mulher se chama Raquel. E ele chega ao pai de Raquel, pede ela em casamento, e o pai fala: não, você precisa trabalhar 7 anos para mim, e aí sim eu te darei a mão de Raquel. Passaram-se 7 anos de trabalhos árduos de Jacó. Jacó chega para o pai de Raquel para pedir a mão, e ele dá a mão, mas na noite de núpcias há ali um conluio, né? E o pai de Raquel troca Raquel e coloca uma outra irmã para passar as núpcias, e deu a outra irmã em casamento. Então Jacó vai ao pai e fala: por que você me enganou? E aí o pai dela falou: se você quiser a Raquel, trabalha mais 7 anos para mim. Então Jacó trabalha mais 7 anos, 14 anos para buscar aquela mulher que ele tanto amava, a Raquel. Isso mostra justamente esse aspecto do homem de busca da mulher, e a mulher merece ser buscada. Nós precisamos, homens aqui, né? Nós precisamos redescobrir em nós esse sentido da nossa masculinidade, que é ir em busca da mulher. Não esperar que ela venha atrás de nós. Não esperar que ela venha nos buscar, porque esse não é o papel da mulher. O papel da mulher é ser buscada porque ela merece, porque ela é um mistério. Né? Hoje estamos num mundo de futilidades, né? Em que muitos, e é preciso ser falado sobre isso, né? Porque muitas mulheres acabam adentrando e aderindo aos pensamentos do feminismo? Porque estão faltando homens, de fato, que têm esse instinto de buscar, que assumam essa condição masculina, de fato, de buscar, de proteger, de cuidar a mulher. Muitos homens hoje em dia buscam tantas futilidades, não é? Querem passar a vida inteira, o dia inteiro jogando videogame e o dia inteiro fazendo futilidades, o dia inteiro fazendo coisas que de fato não exercem. Lógico que pode jogar videogame, lógico que pode fazer algumas coisas, mas isso não pode ser a essência da vida do homem.
O homem não pode simplesmente buscar coisas fáceis e se esquecer desta missão de ir ao encontro da mulher como aquele que busca para proteger, para amparar, para ser uma força, para ser o protetor e para ser o provedor também, quando é o caso. Então, o homem precisa redescobrir essa força de buscar a mulher. Veja, mas você mulher, né? O que a mulher então pode fazer até para ajudar, de repente, ajudar o homem a entender esse aspecto da masculinidade? Ou o que a mulher pode fazer diante, de repente, ela não encontra o homem ideal, o homem não está buscando, você não vê homens buscando no sentido, não no sentido pejorativo, né? Não buscar para usar, mas buscar para, de fato, servir, buscar para amar, buscar para preencher. O que você, mulher, de repente, precisa fazer? Primeiro, se você não está... Se não está vindo esse homem ideal te buscar, esse homem que quer te proteger, quer te cuidar, quer te ajudar, seja a mulher ideal. Esconda o teu coração em Deus. Porque escondendo o teu coração em Deus, o homem precisará ir a Deus, ir no coração de Deus, e lá ele encontrará o teu coração. Veja, esconda o teu coração em Cristo. Esconda o teu coração em Cristo, porque escondendo o teu coração em Cristo, o homem precisará ter intimidade com Cristo para encontrar o teu coração, e aí sim, ele exercerá a masculinidade que de fato vai te ajudar a viver a tua feminilidade e não te usará como um objeto de prazer. Isso é muito importante. Então, os mistérios são feitos para se revelar, não para se expor. Muitos podem perguntar, né? Poxa, mas se Deus quer que nós acreditemos nele, por que ele já não aparece? Por que ele não se mostra? Por que ele não se mostra? Nós vamos entender um pouco disso. Se nós olharmos para a realidade, Deus já se apresentou a nós com o seu, né? Já se apresentou, encarnou em Jesus Cristo. E o que nós fizemos? Colocamos ele numa cruz. Não é isso? Deus já se revelou de forma tão plena através dos apóstolos, dos discípulos, que trouxeram a verdade sobre ele, de quem ele é, como ele age. E nós às vezes não respeitamos toda essa tradição, todo esse ensinamento que vem do próprio Jesus. Entende? Então, Deus, se ele faz dessa forma brusca, primeiro, corremos o risco de perder a nossa liberdade. Se ele se apresenta totalmente à nossa frente, corremos o risco de perder a nossa liberdade. Por quê? Porque nós seremos atraídos de uma forma muito profunda a ele, porque ele preenche totalmente o nosso vazio. Então, ele não usa essa estratégia porque não é dessa forma que ele age. Ele vai se revelando aos poucos conforme o nosso coração vai se abrindo a ele. E aí nós vamos encontrando o seu mistério plenamente. Olha que interessante, né? Tem uma história de que São Francisco, né? E é uma história real, é um relato dele, de que São Francisco pediu para que ele pudesse pelo menos escutar um pouco da melodia do céu. E insistiu. E Deus permitiu que ele escutasse um pouco da melodia do céu e São Francisco ficou uma semana em coma. Uma semana em coma, porque ele não aguentou. Tamanha era a santidade, tamanha era a plenitude, tamanho era o mistério de Deus. Por isso que Deus se revela paulatinamente, vai se revelando aos poucos, conforme nós vamos abrindo nosso coração, conforme nós vamos purificando o nosso ser, conforme nós vamos dilatando o nosso coração a Deus. Veja, o coração humano, né? Até mesmo de um santo, ele não está preparado para assimilar a majestade do céu. É como se colocasse um oceano inteiro dentro de um copo d'água. E Bento XVI vai falar algo a respeito disso que é fantástico, parafraseando Agostinho, né? Olha aí o que Bento XVI vai dizer. O homem foi criado para a realidade grande, uma realidade grande, ou seja, para o próprio Deus, para ser preenchido por ele, mas o seu coração é demasiado estreito para a grande realidade que ele está destinado. O coração tem que ser dilatado. E Agostinho usa uma imagem muito bela para descrever esse processo de dilatação e preparação para o coração humano. Ele supõe que Deus queira encher-te de mel.
símbolo da ternura e da sua bondade. Se tu, porém, está cheio de vinagre, onde vais pôr o mel? O vaso, ou seja, o coração, deve primeiro ser dilatado e depois limpo. Livre do vinagre e do seu sabor, isto requer trabalho, faz sofrer, mas só assim se realiza o ajustamento àquilo que somos, para aquilo que nós somos destinados. Ou seja, é necessário um esvaziamento. É necessário um esvaziamento. A chamada kenosis. Para quê? Para que ele entre e aos poucos vá revelando todo o seu mistério a nós. E muitos céticos podem dizer, né? Eu preciso que Deus se mostre para mim para que eu acredite. Eu tenho que ver ele na minha frente aqui, senão eu não acredito. Da mesma forma, essa mentalidade vai adentrando a cultura e essa cultura vai chegando até a mesma mulher falando assim, né? A cultura mulher empurrando, a cultura moderna empurrando a mulher que ela deve mostrar o seu corpo, que ela deve mostrar a sua nudez, mostrar o seu corpo, e assim ela de fato ganhará os aplausos do mundo. E é só vermos os comerciais, é só vermos nas redes sociais que de fato muitas mulheres têm aceitado essa proposta da cultura moderna de expor o corpo. Mas veja, o corpo da mulher não foi feito para ser exposto, mas se ele for exposto dessa forma como a cultura moderna apresenta, ele na verdade não revela toda a dignidade. Qual é o problema, por exemplo, da pornografia? Ou qual é o problema da exposição do corpo da mulher? Não é que o corpo é ruim, né? Já falei um pouco sobre isso anteriormente. O corpo é sagrado, por isso é um mistério, por isso precisa ser guardado, por isso precisa ser, de fato, ali colocado aqui o véu, não no sentido o véu físico, mas o véu através de uma vestimenta adequada, né, para que seja revelada a dignidade. Qual que é o problema dessa exposição? Não é que mostra muito do corpo da mulher, na verdade é que mostra muito pouco, revela muito pouco, não revela toda a história, não revela a dignidade plena da mulher. Por isso que é importante a questão da modéstia. A modéstia, há uma grande confusão sobre isso. A modéstia não é simplesmente vestir roupas da Idade Média, vestir roupas da Antiguidade, não. Mas é de fato cobrir o corpo com uma roupa digna que revela e protege a dignidade da mulher para que ela não seja um objeto apenas de desejo para um homem. A modéstia, ela como que se protegesse esse mistério, como no Santo dos Santos, onde havia aquele véu e somente o sacerdote poderia entrar. Então, na mulher se prepara de forma modesta para que no dia certo, na hora certa do matrimônio, onde há a permissão de Deus, ela revele o mistério de fato ao homem, não é? O homem que foi preparado por Deus para ela. Veja, infelizmente, por causa daquilo que eu falei, da cultura moderna, houve uma grande queda do mistério. A queda do mistério da mulher. Como assim? A queda do mistério da mulher no sentido de que o pecado original, né? O pecado original trouxe consequências gravíssimas e nós experimentamos até hoje. O pecado original que fez com que a mulher deixasse o mistério de lado. Deixasse esse mistério de lado, acreditando que na verdade não é um mistério. Acreditando que é algo simplesmente que possa ser exposto. Mas veja, ao invés de esperar o momento certo, a pessoa certa, acaba se expondo ali, se entregando a chave do jardim para qualquer um, numa noite qualquer, sem entender que o corpo dela é um mistério. E muitas mulheres acabam usando do corpo para a própria afirmação, acabam expondo o corpo para a própria afirmação, para que de repente seja amada por outras pessoas, para que seja reconhecida, para que outras pessoas olhem para ela. Isso é fruto da queda do mistério, porque o mistério, novamente, não é feito para ser exposto,
mas para ser revelado no momento certo, para ser revelado como uma fonte selada, como uma fonte sagrada. Como eu falei, o problema dessa exposição não é que mostra muito, o problema é que revela pouco. Revela muito pouco da dignidade da mulher. Existe também os casos em que o mistério da mulher é violado. Isso é muito triste, né? Quando, por exemplo, o homem usa da força para violar o mistério da mulher através de um estupro ou através de alguma situação, através de uma forçação de barra. Há também essa violação do mistério. Quando há a violação, quando não há o consentimento, da mulher para o revelar desse mistério. Isso é uma realidade muito, muito triste, é um aspecto da queda do mistério também, mas veja, mesmo você que de repente teve esse mistério violado, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, pela encarnação do Verbo que se fez carne, é possível que você tenha o teu mistério totalmente guardado. Primeiro, que se não houve consentimento, o mistério continua intacto. Se não houve consentimento da tua parte, o mistério continua intacto. Você ainda é um grande mistério que você precisa ser guardada, revelada. Lógico, essa marca, ela pode ser redimida e curada associando esse sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz, na certeza de que a tua ferida pode ser ressuscitada, a tua vida pode ser ressuscitada por Jesus Cristo, conforme você vai abrindo o teu coração a Ele. Veja, mesmo com a queda do mistério, então, é possível a redenção do mistério. Minha irmã, mesmo você homem, né? Mas principalmente você mulher, é possível a redenção do mistério da tua vida, mesmo que tenha sido violado, mesmo que você por livre consentimento se expôs o teu corpo para namorados, para pessoas, para diversas situações nas redes sociais, mesmo você que expôs o teu mistério para de repente se afirmar ou buscar alguma forma de amor, é possível através da redenção, através da vivência da modéstia, como eu falei, não é usar roupas da Idade Média, isso se quiser usar pode usar também, mas não é isso, mas é de fato acolher a presença de Jesus Cristo e Ele vai agindo pela força do Espírito Santo em você e vai de fato te transformando e você vai percebendo que você ainda é um grande mistério, porque você é uma filha amada por Deus e sendo um grande mistério, você precisa se guardar. Olhando para as tuas roupas, olhando para a tua forma de agir frente ao homem, você ali, usando de fato esse véu do Santo dos Santos, né? Não é o véu simplesmente da cabeça, também pode ser usado, mas não é disso que eu estou falando. A modéstia não é simplesmente um ato exterior. A modéstia é um ato interior em que a mulher permite com que o homem, né? O homem também, a mulher permite com que Deus adentre ao coração e revele que ela é um mistério, e por ser um mistério precisa ser protegida, e só no tempo certo o corpo e a mulher ser revelada, né? Esse jardim selado, essa fonte ser revelada àquele na qual Deus preparou. Para finalizar este momento, para finalizar este vídeo, eu quero dizer para você, minha irmã mulher, né? Você seja a mestra do seu mistério. Entregue tua vida, esconda o teu coração em Jesus, as tuas marcas, as tuas feridas em Jesus. E entenda que você, mulher, é um mistério e você é chamada a ser a mestra do mistério que Deus colocou em ti. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Non abbiate paura!